valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa Espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial, e é com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, Ananindeua, Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez Simão, filhos de Jonas, ama-me? João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado ao apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo. Ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor neste particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, desejando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que as tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.363 edições. Programa Espírita Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará. Agora de nova frequência, 106.9. Fique ligado conosco porque estamos na rede mundial de computadores. O papel do programa Espírita Terceira Chamada é levar o conhecimento para o mundo todo do que seja doutrina espírita.
Doutrina espírita não é uma religião, é uma ciência que nasceu em 1857, cuja parte introdutória da sua obra basilar, O Livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec diz: para as coisas novas, termos novos. Chamaremos a essa nova ciência de doutrina espírita ou espiritismo, que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles. Ainda tem mais. Como a perspectiva de vida aumentou e o espiritismo é ciência, dentro da doutrina espírita existe conhecimentos atualizadíssimos que expõem esse fator. Então é necessário que cada um de nós saibamos. Como a perspectiva de vida aumentou, devemos equacionar alguns problemas do corpo e a neurociência vem ajudando isso, nos falando da neuroplasticidade, que temos a capacidade de mudar a estrutura molecular do nosso corpo. Então fique conosco até o final desta edição. Sabe por quê? Trazemos conhecimentos, trazemos vida, somos filhos de Deus. Precisamos conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte deste grande contexto. E olha só, como as coisas avançam. Se você não buscar conhecimentos, você não vai entender e vai achar que tudo é sobrenatural, tudo é fenômeno, tudo é mistério. Não. A ciência descobriu algo. Olha só essa. Pode parecer difícil de se acreditar, mas até 1985, muitos médicos achavam que os bebês não sentiam dor e por isso eles realizavam as cirurgias sem qualquer tipo de anestesia. Olha só o que os bebês sofriam, mas veio o conhecimento, a busca, e hoje já se fazem o quê? Cirurgias intrauterinas. Não é uma maravilha isso? Então vamos ficar de olhos abertos no que está acontecendo de bom no mundo. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não pense que abandonar a vida poderá resolver seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo ainda mais. Não seja covarde. Enfrente a luta, que todos os seus esperam de você a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha, justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Seja corajoso. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui suas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube e informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. O endereço eletrônico da ADEPA, anote aí. Tá com papel e caneta? Então anote, é assim. AD-PA, letra maiúscula, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem de alguns fatos, eventos que algumas instituições espíritas fazem e a própria ADEPA fazem. Inclusive, nós temos expositores que quase que semanalmente fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas e fica postado esses cartazes aí. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo.
Aí você quer conhecer o Afonso Mota. Olha, o Afonso Mota vai estar aqui pertinho de casa. Vamos lá, que eu quero ver se realmente ele é bonito pessoalmente, porque eu vejo ele na televisão, vejo as fotos dele. E aí, na mesma oportunidade, troca informações a respeito do espiritismo. Eu, Douglas Lopes, estarei agora na quinta-feira pela manhã, às 9 horas da manhã, no Centro Espírita Amor a Maria, que fica localizada a passagem São Silvestre 2128, ali na Cremação. Não estou fazendo propaganda, mas como ponto de referência, a São Silvestre é uma passagem que fica bem em frente a Portugal Auto Serviço. Então, 9 horas da manhã, estaremos levando um tema lá, falando um pouquinho sobre a vida de Chico Xavier e o que representa a vida deste homem em nossas vidas como exemplo. Mas também você que é acostumado aí à bucólica Ilha de Mosqueiro, lá tem Centro Espírita e sempre estamos sinalizando o Centro Espírita A Caminho da Luz, que tem palestras todas as sextas-feiras, sempre às 19 horas. E o A Caminho da Luz fica localizado na Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e a Comandante Ernesto. Eu vou estar lá no final do mês, lá fazendo uma visita aos nossos amigos. E você que vai toda semana para a Ilha de Mosqueiro, sexta-feira, antes de ir para casa, dê uma passadinha lá para conhecer o André e o Kleber, toda aquela galerinha totalmente de corações abertos, falando sobre doutrina espírita. Mas se for no sábado, vá visitar o Centro Espírita Casa de Estevão, que tem palestras todo sábado às 19 horas. O Casa de Estevão fica localizado no ramal DNR, passagem Jader Barbalho 79. E aí você vai fazer uma viagem à Vigia de Nazaré, também tem Centro Espírita lá. Vigia de Nazaré, Centro Espírita Ceareiros da Luz, Rua Magalhães Barata 232, bairro Centro. Também o Centro Espírita Abnegados do Bem, essa já fica em São Caetano de Odivelas. Endereço: Travessa Benjamin Constant, sem número, Centro. Lá em Vigia de Nazaré, desculpe, passei rápido. Em Vigia de Nazaré tem atividade segunda, quarta e sábado, sempre às 19 horas. E no Abnegados do Bem é só segunda e sexta-feira, certo? A partir das 17h30. E você que vai para a cidade de Salinópolis, Pará, faça uma visita ao Centro Espírita Videira de Luz, localizada na Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue no sucesso do Grupo AME, Doutrina Espírita. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a
que vem explicar o papel do homem na terra, sua origem, sua destinação. O homem quer saber se algum lugar prossegue a vida, se existe o reencontro entre almas queridas. E a ciência vem nos comprovar que o nada não existe, que morrer é renascer, que podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber o rumo certo a seguir para alcançar o reino do amor, da felicidade, e despertando nosso coração surge a religião que vem nos lembrar que fora da caridade não há salvação, não há salvação. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. De curiosidades. Você sabia, né? Espiritismo é ciência. Estudamos o corpo humano, colaboramos na divulgação de certas descobertas científicas. Coisa simples, mas é sempre bom lembrar. Segurar um espirro é perigoso. A pressão é tão forte que pode ferir seu diafragma, machucar seus olhos, romper um tímpano e até mesmo romper algum vaso sanguíneo no cérebro. Então cuide da sua saúde aí. Tem gente que não faz isso, Marcele Bonatti, não, tem que ser chique, vamos prender depois. Quando vai soltar um espirro, sai prejudicando tudo. Então, delicadamente, afaste e dê aquele espirrozinho bem gostoso, para não prejudicar o corpo de carne. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo. Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por ela, Marcele Bonatti. Palavras de otimismo. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele, com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostrando-lhe o caminho da subida. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo.
Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 10 de setembro de 2024. Fãs de Deolane brigam por dinheiro na frente de presídio. Autor: Adams, Mercês. Fontes: Notícias da TV. A novela em torno da prisão da advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra ganha novos capítulos a cada dia. Até então detida na colônia penal feminina de Recife. Deolane foi solta na segunda-feira, dia 9, mas já deve retornar ao cárcere nesta terça, dia 10, por descumprir ordens judiciais. Fãs acompanhados na porta do presídio se envolveram em uma confusão generalizada após Daiane Bezerra, irmã de Deolane, dar dinheiro para algumas pessoas que estavam no local, mas não para todos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que Daiane deu notas de R$100 para uma mulher de camisa branca. Ela teria recebido ao menos R$300 e dado uma das notas para outra mulher de roupa azul. Indignados, outros fãs questionaram se o dinheiro seria usado para comprar itens de uso para todos que passam o dia na porta da penitenciária. Ela me deu R$100 para todo mundo, mas eu não quero dar a todo mundo. Eu quero dar só para as pessoas que ficaram aqui 4 dias. Em outro, eu estou certa ou estou errada? Questionou a mulher. Em outro trecho, uma das mulheres pega o dinheiro e se afasta em meio a vaias e gritos do resto dos fãs. A irmã da Deolane deu R$300 e ela não quer dividir com o pessoal que está aqui. Denuncia uma das pessoas presentes. Afonso Mota, será que o Terceira Chamada já virou um programa de fofocas da TV? Não virou não. Mas nós vamos trazer um assunto que nós sempre comentamos aqui no Terceira Chamada: a inteligência humana. Pesquisas em laboratórios feitos com ratos, macacos e outros animais, falando sobre o comportamento instintivo do ser humano, nós enquanto animais. E eles perceberam que sempre se destaca alguém mais ousado, o mais inteligente da espécie ali naquele grupo, e os outros ficam subjugados. Só que dentro dessas pesquisas, eles começaram a estimular aquele que se sentia subjugado a ter mais atitude. E aí o que acontece? Se reverteu o processo. Aquele que era líder passou a ser subjugado por aquele que ganhou o estímulo. O que nós queremos trazer aqui? Para que cada um comece a valorizar a sua inteligência, para não ser subjugada até por situações causando vexame na sua própria vida. E Afonso, eu me lembrei agora, vendo, porque isso está viralizando, o esposo de uma das mulheres foi lá e disse: o que tu estás fazendo aqui? Tu tens filho para cuidar, tu tens marido para cuidar. Ela simplesmente só faltou bater no esposo. Deu uma confusão em casa. Então o que nós queremos chamar a atenção? Que nós devemos sempre rever como é que está a nossa inteligência e o nosso comportamento perante a própria sociedade, que às vezes ou nos cobra ou nos subjuga. Afonso Mota, qual a sua opinião à luz do espiritismo aí? Nessas loucuras que o mundo se apresenta, uma delas é a sensação de idolatria. As pessoas ainda têm a mania de querer idolatrar alguém. Hoje nós temos a palavra influenciador. Neste momento nós estamos aqui uma função de influenciar, levar uma determinada informação a outrens. E aí só que a diferença é que nós dizemos: olha o livro, busca
Conheça, liberte-se, não fique preso apenas às nossas informações. E, infelizmente, a maioria não usa, como você falou na experiência, a racionalidade e se deixa levar por situações. Eu ouvi e vou aceitar. Chegando ao ponto da nossa querida senhora aí, largar a família para ficar em defesa de algo que ela nem sabe se é verdade. Jesus nos dá 2 experimentos desses. Todas as vezes que alguém chegava com alguma informação, até para ir de encontro aos valores dele, ele perguntava: o que é que está escrito? Isso é, evidenciando o material para ser colhido. E aí você lê a partir dali. Você leu. Ele sempre dizia, então poucos chegavam perto de Jesus para querer questionar alguma coisa, se não tinham a autoridade de conhecimento. Outra situação é Kardec. Kardec nos coloca a necessidade da razão ser trabalhada. No início tu falaste, doutrina espírita, com religiosidade. Então, para isso ter andamento, há necessidade do raciocínio. Somos espíritos imortais. Tu tens potencialidades que são somente tuas. Deus, quando te criou, criou tu único, tirou a cópia, não. Assim cada um de nós. Então, se nós soubermos nos valorizar, nós sabemos fazer, porque até as dificuldades que estão em nossas vidas, ela tem um mérito de fazer-nos subir cada vez mais. Não se dá degraus difíceis para aqueles que são fracos, mas aqueles que já têm potência. São os nossos medalhistas. Você vê, quanto mais dificuldade, ele só é meritório quando ele ultrapassa. Então, diariamente, nós somos convidados a ultrapassar nossos limites. E a outra, finalizando, escândalos. Surgirão muitos escândalos, a nível porque as pessoas estão presas nas pessoas e esquecem o fator moral. Que fator moral aquela pessoa está influenciando em minha vida? Quantas pessoas agora estão perdendo muitas coisas por querer viver a vida do outro, que aí a gente leva a bendita inveja. Às vezes a pessoa se inveja, fulano conseguiu. Como é que conseguiu? E aí, dito popular antigo, esmola demais, até o santo desconfia. E Márcia de Bonatti, você aí como uma consultora, de vez em quando é solicitada aí para falar alguma coisa, devemos o quê? Sempre estimular nas pessoas. Faça bom uso das aptidões que você tem, não é verdade? Verdade, verdade. Eu sempre digo, né? Que tipo de valores você traz para a sua vida, né? O que você está colhendo para plantar? Aí eu te deixo essa pergunta. Muito bem, então, meus queridos ouvintes do programa Espírita Terceira Chamada, vamos ficar de olho em nós mesmos, ver como é que está o nosso comportamento, ver como é que está o nosso relacionamento, para não sermos vítimas até mesmo de almas que não estão nem aí. Fique de ouvido no rádio, fique ligado no programa Espírita Terceira Chamada, que traz sempre assuntos atuais a serem analisados pela doutrina espírita. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Renato e Zé Luiz, Estrela Chuvosa. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia.
Estrela chuvosa que queima e que molha meu interior. Oh, oh, linda, tem no verde a sua cor, que a gente respira, se agita, se excita e recita em beijos de amor. Um passeio pelo rio Guamá, Marajó, Mosqueiro e Maruda, terra, cheiro do Pará, Patixoli, morena, pra te enfeitar, pra dançar, carimbó, siriá, pra dançar, carimbó, siriá. Terra, nasce linda e bela flor, estrela chuvosa que queima e que molha meu interior. Oh, oh, linda, tem no verde a sua cor, que a gente respira, se agita, se excita e recita em beijos de amor. Oh, um passeio pelo rio Guamá, Marajó, Mosqueiro e Maruda, terra, cheiro do Pará, Patixoli, morena, pra te enfeitar, pra dançar, carimbó, siriá, pra dançar, carimbó, siriá, pra dançar, carimbó, siriá, pra dançar, carimbó, siriá, pra dançar, carimbó, siriá. E vamos de curiosidades. Falamos o que na matéria? A valorização da inteligência. A valorização. E como o programa espírita sempre traz pesquisas, estudos, observa o comportamento humano, o próprio Google já afirmou que diplomas e boletins escolares não são critérios para contratar um funcionário. A empresa prioriza a inteligência geral do candidato. Não são as suas notas da escola ou faculdade que determinam seu valor. Então esteja de olho nessas, como é que se diz? No currículo mesmo da própria pessoa. Então essa curiosidade veio completar a matéria que lemos no Diário Online. Diga, Márcia Libonati. Eu trabalho com isso também, né? Então a gente fala de competências, né? Que competências eu venho adquirindo com o tempo, né? Não só os certificados escolares, as certidões de conhecimento e tal, mas que tipo de comportamento, cultura, conhecimento eu venho adquirindo com a minha história de transformação em formação escolar e profissional. Muito bem. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Não deseje aquilo que pertence ao trem. Não queira enriquecer à custa de outra pessoa. Tudo que é seu por direito divino lhe há de chegar às mãos. Na hora oportuna, nem mais cedo do que deve, nem com atraso. Na hora exata, você receberá aquilo que merece. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça, nem sem a permissão dele. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios. Sabe qual é? O conhecimento.
Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Afonso Mota, questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? E eis a resposta dos imortais. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, o passares pelas provas do mal para chegar ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuem influências más. É que as atrás desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. E Afonso, tudo é uma questão, em primeiro lugar, livre-arbítrio, né? Nós tomamos as decisões das nossas companhias. Quando a gente coloca um assunto desse, a gente até pensa, então quer dizer que Deus toda hora está nos testando? Não, ele te testa em cima do livre-arbítrio e da tua evolução. Como é que tu vai saber se realmente tu evoluíste? É interessante essa análise dentro da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela nunca... Olha, gente, a doutrina espírita nunca vai te ajudar a encontrar um culpado fora. Nunca. O culpado sempre somos nós, e isso em detrimento à nossa evolução. Afonso, o que você tem a acrescentar a esta questão do Livro dos Espíritos? Eu acredito que com a informação que eu tenho, eu acho que eu vou bagunçar mais a cabeça de muita gente. Mas faz parte da ciência. É colocado que no Pai Nosso, bem lá no final, Jesus diz assim: livrai-nos da tentação. A tentação não é de ordem externa. A sensação de eu querer as coisas é interno. É eu que quero. E está dentro de mim. Quando sou educado, aprendi com os meus a me limitar àquilo que eu posso e àquilo que eu não devo. Só que em muitos momentos nós esquecemos esses valores e caímos. Vamos ao desejo. Que é um fato bem simples, até podemos colocar aqui. O médico diz: Douglas, você não pode mais tomar açaí, Douglas. Tu estás ciente que irás sofrer consequências por tal. Só que naquele dia, passou-se aí já 1 mês, 2 meses, não está sentindo mais nada.
a tua amada te oferece um copinho de açaí. A tua resistência moral é que vai dizer se tu és fraco ou não. Serás incentivado, sim. Aí a tendência, lá veio o convite, poxa, mas aquela pessoa que me ama, ela está me dando, não vai fazer mal. Aí quando você toma, sofre consequências, é Deus que é o culpado. Nossas escolhas, ela parte do que o Cristo coloca. Fazer aos outros o que quer que seja feito a ti. Então, as pessoas ainda estão querendo arranjar culpados. Elas querem que você induza, olha, vai, faz isso, para que ela chegue lá do outro lado e diga, não, olha, foi fulano, Douglas que mandou eu fazer. E não eu tive a liberdade. As pessoas usam. Vamos pegar o coitado do Adão na simbologia. Vamos pegar Adão lá, o coitado. Tinha de tudo. Deus só disse, você não pode comer desse fruto, desta árvore. Ele comeu. O que é que ele fala para Deus? Deus pergunta, o que tu fizestes? E ele disse, olha, comi da árvore, mas quem me deu foi a mulher que tu criaste. Olha só, acho que foi o primeiro advogado que entrou no processo. Meus queridos ouvintes do programa Espírita Terceira Chamada, não vamos buscar justificativas, até mesmo infundadas. Mas se a gente se colocou numa enrolada, não vamos sair chutando o pau da barraca, mas pedir ajuda. Por isso que nós sempre estimulamos aqui no Terceira Chamada, tá acontecendo alguma coisa? Procure pessoas que conhecem um pouco mais, que lhe ajude a sair de muitas situações. Afinal de contas, estamos num planeta escola. Estamos no planeta escola. Diga aí, Afonso. E para salientar de novo aquela bendita música que a gente está quase decorando, reconhece a queda, caiu, poxa, caí, mas não desanima, que a espiritualidade está contigo. Quando tu reconhece o erro, tu consegues dar a volta por cima. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Acorde, Canção da Alegria. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é bons cristãos, não fere a Jesus, nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Dias de Pressa. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão.
Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Dias de pressa. Você já teve a impressão de que os dias se passam cada vez mais céleres? Já passou pela sensação de natais cada vez mais próximos uns dos outros? Ou de semanas que passam tão corridas que nem notamos os dias que escoam? Esses são dias de pressa, de correria, de intensidade. São dias onde as necessidades, deveres e compromissos se avolumam. E dias, noites, semanas são ocupados intensamente. E já não vemos o tempo passar. Já não mais nos debruçamos na janela da vida para ver a vida passar. Não há tempo, com tão pouco tempo, para ver a vida. Só nos sobra tempo para vivê-la. Com a mente constantemente ocupada, o pensamento está sempre no próximo compromisso, no dever seguinte, no compromisso que se aproxima. Passa-se a viver o tempo dos nossos compromissos, o tempo da agenda cheia de datas, o tempo de fora. E o nosso tempo de dentro? O tempo de nossos sentimentos, do nosso corpo, das necessidades internas. Será ele o mesmo tempo de fora? Ao nos atrelarmos a tanto e a tudo, os olhos, mente e preocupações ficam com as coisas de fora e esquecemos das coisas de dentro. O tempo que nos impusemos para viver não é o tempo do nosso organismo e de nossas emoções. Quantas vezes as refeições são engolidas ao atropelo, quando não esquecidas, prejudicando o aparelho digestivo. E a mente, exigida intensamente, o controle emocional sob pressão constante, os sentimentos sempre em desafio, não encontram espaço para serem cuidados. Vivemos como se tivéssemos somente um mundo externo a cuidar, sem preocupações com o corpo, descomprometidos com a alma. Como resultado, doenças que se instalam precoces, níveis de estresse ou fobias se instalando em nós, sinalizando que algo está errado. É verdade que a vida é feita de desafios e que devemos cumprir nossas obrigações profissionais, buscar melhorar nossa condição de vida, dar conta dos compromissos assumidos. Mas nada disso nos impede de vivermos como alguém que não esqueceu que tem alma e que o corpo é somente veículo de que essa se utiliza, buscando aprendizado. Desta forma, não se deixe envolver tão intensamente pelas coisas do mundo, já que ele é passageiro e de eterno somente sua alma. Coloque na sua agenda também o seu tempo de oração, os momentos de meditação, as horas de reflexão tão necessárias para a vida de dentro. Dê a si mesmo a oportunidade de almoçar com o prazer de sentir o gosto da comida, de desfrutar da companhia de quem compartilha a mesa, de respeitar o tempo de dentro. Mesmo que a vida nos exija muito e o tempo fique exíguo, as coisas de dentro terão sempre tanta importância quanto as coisas de fora. Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos lembrar? Sim, afinal de contas, reflexo condicionado. Quanto mais a gente repete uma informação boa, a gente interioriza e faz valer ela durante o dia. E aí nós vamos nos tornando o quê? Muito mais felizes. O nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais, sem jamais esquecer de que Deus está sempre nos envolvendo, perto. Basta o quê? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê.
essa recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo, que não colocou barreiras para nós estarmos próximos do Pai. E vem o Espiritismo sinalizando que somos seres imortais e que o mundo espiritual também interage conosco, como foi muito bem analisado no Revelações no Tempo e no Espaço. É a frequência que eu abro, é o conhecimento que eu já tenho. Então vamos fazer bom uso do conhecimento que temos, nos associando o quê? Aos bons espíritos. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. Tá chateado com alguém? Alguém lhe prejudicou? Calma. Como diz o Afonso Mota, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e nós vamos ajudar sim, porque nós daqui, você daí e uma galera no mundo todo vamos vibrar na mesma frequência, porque elementos medicamentosos serão colocados na sua água, aí se você estiver, mas também irá lhe envolver, porque fluidos está em toda parte. E olha quem vai participar deste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Manuel Bazani no Tapanã, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, filho querido do casal, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidice e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o Minuto de Reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, oração de São Francisco. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte, nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como o orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus. O remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Marcele Bonatti e Afonso Mota. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Afonso Mota. Na paz do mundo, tu também influencias. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.